Caros irmãos e irmãs, o refrão do salmo previsto para a liturgia de hoje, "O Senhor se lembra sempre da aliança", esteve por muito tempo no coração dos judeus, especialmente nos momentos de maior dificuldade, de maior provação, pela qual ele precisava passar, esse povo precisava passar. Diante da prova, diante da tribulação, coisas profundamente irracionais, dolorosíssimas, que pareciam indicar que Deus não estava nem um pouco se importando com o seu povo, de que Deus estava preocupado com muitas outras coisas, o povo repetia esse refrão: "O Senhor se lembra sempre da aliança", isto é, o Senhor fez uma aliança com o seu povo. Ele prometeu, promessa de Deus, que iria cuidar desse povo até o fim, que iria conduzir este povo para uma terra que mana leite e mel, que não é a terra prometida lá na Palestina, é o céu. E o povo, diante das grandes dificuldades, precisava sempre se lembrar: o Senhor se lembra sempre da aliança. Eu também preciso me lembrar da aliança. Eu também preciso me lembrar do compromisso que Deus fez comigo, que faço parte deste povo. E isso para nós, meus queridos, deve servir de grande lição, né? Está acontecendo essa guerra lá na Palestina, né? E vendo algumas entrevistas de brasileiros israelenses que estão morando lá em Israel e decidiram não voltar para o Brasil, você vê assim, nas várias entrevistas que vão sendo dadas por aquelas pessoas, que em outras palavras, aqueles que estão manifestando alguma fé ainda em Deus como Criador deste povo, em Deus que convocou este povo, o povo de Israel, e não nos esqueçamos, é o mesmo povo, é o povo eleito, permanece sendo o povo eleito, não vai ser salvo porque é o povo eleito, não é isso, né? Não é porque ele tem sangue judeu que ele já está, garantido o céu para ele, nada disso. Tem que praticar caridade como todos nós, tem que aceitar a fé em Jesus Cristo como todos nós, né? Mas você vê nas entrevistas, você vê claramente eles manifestando, aquelas pessoas manifestando algo daquilo que eu estou dizendo para vocês. Eles diziam assim: nós temos certeza que nós vamos ganhar a guerra, nós temos certeza que a faixa de Gaza, que o Hamas não vai imperar sobre Israel. Nós fazemos parte deste povo, esse povo é corajoso, esse povo já enfrentou o Holocausto, esse povo já enfrentou tantas perseguições. Em outras palavras, eles poderiam estar muito bem dizendo: o Senhor se lembra sempre da aliança. Nós temos certeza que Deus não desonrará o seu povo. Qual é o grau de fé que esse povo tem? Não sei. E na verdade eu diria que é até bem pequeno. Tamanha a secularização do povo judeu atualmente. Mas isso deve nos motivar a pensar nessas coisas, porque agora a gente vê o povo judeu sendo claramente perseguido, os israelenses sendo claramente perseguidos, né? Mas nós, por professarmos a fé que professamos, seremos também nós perseguidos. E no momento da prova, em que talvez percamos tudo, inclusive a vida, esta frase precisa ressoar no nosso coração: o Senhor se lembra sempre da aliança. Está um caos, está tudo perdido, a morte está à espera, os meus bens todos se perderam, o meu casamento acabou, os meus filhos se desviaram da fé completamente, a igreja está sendo perseguida pelo governo, os padres estão sendo perseguidos. O que fazer? Lembrar-se: o Senhor se lembra sempre da aliança. E continuar caminhando firmes e fortes nesta fé. Isso aqui é um princípio de fé. Não basta ficar repetindo: o Senhor se lembra sempre da aliança, o Senhor se lembra sempre da aliança, o Senhor se lembra sempre da aliança, porque não é mágica, não é isso. Isso aqui é uma frase que deve conduzir em nós a fé. Essa fé que garante para nós o cuidado de nosso Senhor, especialmente nos momentos mais delicados.
Acontece que muitas vezes nós não vemos esta fé agindo com força em nossas vidas, seja porque nós não a praticamos, nós não buscamos exercitar esta fé, lembrar de que Deus cuida do seu povo, de que Deus está olhando para o seu povo, e Ele manifesta isso em inúmeras passagens, como no Evangelho de ontem, né? Quando nós víamos Jesus dizer, onde está? Ele faz uma comparação com os pardais, né? Ele diz assim: não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Os pardais estão sendo vendidos, mas Deus não se esquece dos pardais. E aí ele diz: até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Se Deus sabe a quantidade de fios de cabelo que nós temos, Deus não estará atento ao que está acontecendo conosco? E depois, nosso Senhor diz: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Meus queridos, esta fé e esta esperança que o Senhor está tentando colocar no nosso coração, através destas passagens, não é uma fé e uma esperança mundana, segundo a qual vai dar tudo certo, na medida em que nós sejamos poupados do sofrimento. A nossa vida não dá certo quando nós somos poupados do sofrimento. A nossa vida dá certo quando no meio do sofrimento nós conseguimos olhar para o céu e dizer: o Senhor se lembra sempre da aliança. Ele não vai nos abandonar. Especialmente agora, o Senhor não vai me abandonar. O Senhor se lembra sempre da aliança. Todos os cabelos de nossa cabeça estão contados. Exercitemos, portanto, a nossa fé, especialmente porque os tempos em que nós estamos vivendo são tempos que exigem de nós uma fé muito profunda para que a gente seja fiel até o fim, né? Muito, muito profunda mesmo. O ataque que vem sendo que vem acontecendo contra a igreja, contra aqueles que querem viver a fé, num primeiro momento está se revestindo apenas de retaliação pública, posts em redes sociais, em alguns casos processos jurídicos. Mas se alguma coisa não acontecer para impedir que isso se avance, o que nós vamos ver daqui a pouco serão prisões, exílio e, por que não, martírio, assassinato. Nós estamos caminhando para isso. E quando a Igreja Católica deixar de ser quem ela é, culturalmente falando, a sua representação pública, quando ela deixar de ser aquilo que ela é, o que é que nós vamos dizer? Acabou, Deus abandonou o seu povo. Isso não é fruto da fé. Isso é fruto de quem não exercitou a fé, que só buscou olhar para si quando estava buscando a Deus. Não, esse é o momento de dizer: o Senhor se lembra sempre da aliança. Quando tudo estiver perdido, o Senhor se lembra sempre da aliança. Vamos treinar, portanto, vamos exercitar, portanto, essa fé no dia a dia, na Santa Missa, na oração, no Santo Terço, na meditação da Palavra de Deus, para que não sejamos pegos desprevenidos no momento em que mais for exigido de nós uma fé robusta, que nos liberta de toda e qualquer amarra deste mundo e que abre livremente o nosso caminho para o reino dos céus. O Senhor, que sempre se lembrou da aliança, não vai se esquecer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.